Perfeito. Eu fiz uma apresentação bem curta para me ajudar a explicar o assunto e também Lana vai entrar na conversa no meio da apresentação, explicando do ponto de vista dela como foi toda a experiência. Então, né, existe esse programa de intercâmbio estudantil que é organizado que é organizado que é financiado da Secretaria do Governo para eslovenos no exterior, na Eslovênia. E a iniciativa é para estudantes que têm entre 16 e 21 anos, ou estudantes que já podem viajar sozinhos. E uh, a ideia é fortalecer os laços que existem entre eslovenos no exterior. No nosso caso, seriam eslovenos no Brasil, né? Ou descendentes de eslovenos no Brasil e eslovenos na Itália, ou eslovenos na Áustria, por exemplo. Bom, como funciona? O intercâmbio tem uma duração de 4 semanas, né? A pessoa que vai fica 4 semanas. No ano passado, quando tinha o projeto piloto, foram 4 semanas na Itália. E nesse tempo, o nosso estudante do Brasil mora com uma família eslovena na Itália. No ano passado foi a família da professora que trabalha na escola eslovena em Trieste. A família fala esloveno em casa, praticamente como morar com uma família dos eslovenos. Em paralelo, na Itália, tem a nossa Associação Econômica Regional Eslovena, e eles ajudam muito, né? A segunda parte desse intercâmbio é o estágio. Muitas vezes, ou também no caso da Lana, foi a primeira experiência de trabalho dela, né? Com 16, 17 anos que ela tinha. E essa associação tenta de ajudar a encontrar um estágio que é compatível com o que o aluno quer fazer de adulto. No caso de Lana, ela quer fazer design, né? Então, a associação que tem contatos lá encontrou uma agência de marketing muito, muito boa. A agência, onde na verdade é difícil fazer estágio. E a Lana fez esse estágio nessa agência, com as ferramentas profissionais que ela também usa aqui, e deu muito certo. Em paralelo, na Itália existe a escola Giga Zois, e a escola oferece que os estudantes, quando vão lá, ficam matriculados por uma semana na escola. E isso é bom do ponto de vista que os estudantes conhecem outros eslovenos, fazem amizades, vão no cinema junto à noite e coisas assim, né? Para ter também outras conexões. E, bom, já falei um pouco de Lana, né? Vou explicar bem rápido e dou a palavra a ela. Sim, Lana foi no início desse ano, na verdade, né? Em janeiro, fevereiro, foi para foi para Trieste, né? Ela ficou uns dias na escola, outros dias ela trabalhava, eu fiz intercâmbio ah, nessa agência de marketing e, por coincidência, foi exatamente a época quando na Eslovênia tinha o Dia das Portas Abertas das Universidades Eslovenas. Então, a escola fez também uma excursão, levou Lana e outros alunos para Ljubljana, e lá eles visitaram as faculdades onde eles podem estudar. Então, foi muito bem organizado. Eu, como pai, acompanhei aqui do Brasil, estava em contato tanto com Lana como com a família e gostei bastante. Lana, posso te dar a palavra? Você descreve como foi tudo e responde a perguntas caso tenha. Pode, pode. Eu começo falando ou você vai fazer Você pergunta fala. primeiro? Não, não, não. Eu falo? Tá. Descreva com as suas palavras como foi a experiência. Tá. No começo, eu admito que eu tinha um pouquinho de medo, porque era a primeira vez que eu tava viajando sozinha. Então, assim,
dá um pouquinho de medo, assim, o que que vai acontecer, como é que vai ser, mas foi uma experiência incrível, eu adorei muito, eu conheci muitas pessoas, né, e inclusive eu revi de novo a Natasha, né, que veio pra cá, então eu já tava um pouquinho mais calma, porque eu ia ter alguém que eu conhecia lá, mas eu me dei muito bem com o pessoal, com a família também, eles foram muito, muito carinhosos comigo. Então, assim, o estágio também foi muito bom, muito bom. Eu aprendi muitas coisas. E tanto na escola também, que eu, tipo, meio que vi como é que eles se relacionavam, como é que era, cultura diferente, assim. Assim, já vivi na Eslovênia antes, mas rever isso de novo é legal, sabe? Dá uma nostalgia. E foi muito bom em si. Mas acho que é isso. Gostei muito. E a língua? Como que foi A com a língua? língua? Ah, então, como a gente estava na Itália, né? E assim, eu não falo italiano, foi assim, um pouquinho complicado, porque mesmo eu falando português, ainda eu não consegui entender direito, mas eu aprendi algumas palavras em italiano, é, e também em si eu falava mais esloveno, porque como a escola lá era em eslovena e tipo o pessoal que me recebeu também era eslovenos. Eu usei mais a língua eslovena, né? Mas em si, foi isso. Se Tomás quer perguntar É, alguma coisa, pode entrar, tá? Conversa livre, é, flui. Eu É ainda não muito, tenho muito pergunta ainda, informal. não. É que eu ainda não tenho pergunta. tudo bem, tudo bem. Mas, mas teu Eu plano tenho, é de... eu tenho Tá bom, pergunta. tá bom. Sim, pode fazer. Tá. Por exemplo, a família tinha uma rotina e você, então, chegou com essa rotina diferente, né? De sair de casa para ir para o Sim, estágio ou para ir para a escola, né? sim, Eles te sim, levavam, sim. eles te buscavam, você ia sozinha no transporte público, como é que funcionava isso aí? Então, É, às vezes eles vinham me buscar quando eu saía muito, muito tarde, mas a maioria das vezes eu ia de trem. É que teve uma vez que foi eu e mais um brasileiro, né? Uhum. E a gente perdeu o ponto do trem uma vez. É bom ter uns Então perrengues de vez em quando, né? a gente foi para em um lugar totalmente desconhecido. E assim, no começo a gente estava tipo, vamos tentar voltar para casa a pé. É, E não deu muito certo. simples assim. Sim, com GPS e tudo, mas não deu muito certo. Aí a Maia teve que vir nos buscar, né? A mãe da Natasha, mas assim, a gente Sim. pediu desculpas por ter se embaralhado todo. Mas E em São Paulo você estava acostumada a andar de trem ou de metrô, de ônibus assim de já? metrô e ônibus Sim. normalmente. É Isso deve porque ajudar um agora, bocado, né? Ter sim, assim essa ajuda muito. desenvoltura para Uhum. saber se virar, Se né? locomover, É. exatamente. Você Aí, aconselharia como alguma coisa que você passou e que você acha que todo mundo que fosse poderia fazer antes, ou pelo menos assim, se preparar com as situações? eu acho que. Ah, eu não tenho, eu acho. É porque eu já fui meio que preparada, mais ou menos, então não, não Eu sei. pergunto isso De porque eu fui verdade, me intercambista, desculpa. sabe? Quando eu tinha meus 17 anos, eu fui intercambista também, então eu sei Que que legal! tinha algumas coisas que assim, você tem que ter noção. Às vezes em casa você não ajuda nem a lavar uma louça, né? E lá você às vezes tem que entender que na É. rotina da família todo mundo Na ajuda, rotina. né? Às vezes Exatamente. você não precisa fazer isso porque já está combinado pelo intercâmbio que isso não é necessário. Às vezes não, às vezes é o É, contrário. Como é que foi na sua forma de se então, adaptar lá? é, na, quando eu fui lá.
A única coisa que... A Maia, na verdade, era um doce de pessoa. Ela não falou muitas coisas pra gente fazer, assim, que a gente tem que fazer, essas coisas que é Quem é a muito Maia? legal. Só a Maia é a mãe da Natasha. Ah. E a A menina que... ela que hospedou você, ela que recebeu É você. ela que hospedou. É. Isso. Existe um combinado de quem vem para cá necessariamente precisa receber lá ou não necessariamente? Como É assim? A informal. família que recebe aqui necessariamente precisa, a que manda o estudante para o Brasil, necessariamente Sim. precisa receber um estudante na casa dela. É, Eu posso não, responder a eu... isso? Tá. É, Pode, é, pode. é informal, não existe. Tá. No nosso caso foi assim. A nossa Uhum, família aqui no Brasil recebeu a Natasha. Foi a escola uhum. eslovena que recomendou a Natasha. E recebemos a menina aqui. Entre Natasha e Lana ainda existe um laço de amizade. A Natasha chegou, acho, dezembro. E É por causa novembro. das férias, a Lana já tinha que ir no janeiro, né? Porque no fevereiro já tem escola. Então, no nosso caso específico foi assim, nossa família aceitou e ah, também a nossa família mandou. Porém, a nossa família também, meio ano depois, aceitou outro menino da França, Gal, né, que não tem uma reciprocidade para também não tem outros filhos na idade para enviar, então Sim. eu E gosto de nem a receber. família. Tá bem, legal. É, É, eu acho que ser aberto a novas culturas também, a conhecer coisas novas é muito bom. Quando você for fazer intercâmbio, assim, porque é legal querer conhecer, querer, sabe, ter experiências novas. E, assim, eu não tive problemas com a Maia e a família em si, eles me receberam muito bem, e eu fiz o que eu pude também, fiz meu lado. Que no caso era lavar os pratos algumas vezes, assim, quando eu acabava de comer, ou, por exemplo, dobrar as roupas, eu dobrava com a Maia também. Em si, é isso. Aí, normalmente eles falam para você, é legal que você faça isso, tipo, se você puder fazer isso, aí a gente ajuda também. Mas em si, é, foi isso. Foi assim. que bom. Sim. Só para recapitular, então normalmente se vai na época de férias aqui, porque aí você pode estudar lá e ir para a escola lá, porque aí é no inverno de lá é o verão aqui, você está sem necessidade de ir para a escola, né? Você interrompe e vai para lá e frequenta as aulas, né? E eles vêm para cá nas férias de verão deles. Não, não. Eu posso complementar? Pode ser. Pode. É seguinte, na Europa, no ensino médio, na Itália e na Eslovênia também, quando você tem um ensino médio técnico, você tem a obrigação de fazer mínimo um mês de estágio. Ah, Ah, então, para eles, né, para os italianos agora, não para nós, mas para eles, fazer o estágio é, na verdade, uma parte do currículo do ensino médio e tanto faz para eles se eles fazem na Itália ou ainda melhor para eles se eles fazem aqui. Por outro tá. lado, fazer um estágio não é uma coisa do currículo no Brasil. ensino médio brasileiro. Ainda mais, né? Tem que pegar uma autorização, porque caso, como no nosso caso, a Lana não ficou na escola na primeira semana, uma coisa assim. Então, Aham, tinha que receber uma autorização da escola, que a escola deixa, papapá. sim, Então, no, sim, no nosso caso, é mais simples fazer esse estágio quando nós, no Brasil, temos férias. sim. Mas e a certificação desse estágio para quem no Brasil recebe, tem que ajudar a encontrar essa empresa, esse local que seja do interesse do estudante estrangeiro, e a mesma coisa lá, né? Alguém vai atrás de procurar um local, não é isso? Exato. Eu falo agora da Itália, que a Itália fez o piloto e Uhum, querem continuar também. Isso já bom, tem mandado final, mas os italianos, ou seja, os eslovenos italianos, né, é, são curiosos
Se tem no próximo ano já a ideia quantos meninos e meninas do Brasil têm interesse de ir para a Itália para eles se planejar, organizar e também falar com a secretaria em Ljubljana. Mas sim, no ano passado foi assim. A Associação Eslovena nos perguntou quais são os interesses dos meninos. E Lana tinha interesse em design, e outro menino estudava história, me falou que tem interesse em recursos humanos e contabilidade, eu acho, ou sei lá, Aham, recursos humanos. Então, a associação ajudou, falou, no caso de Lana, né, conhecemos pessoalmente essa agência que é muito boa, vamos falar diretamente com o dono, que é esloveno também, e eles deram um maravilha. estágio. No caso do outro menino, a nossa própria associação tem um departamento de recursos humanos que lá ele pode fazer estágio ainda aqui mesmo, né? Maravilha. Mas tendo possibilidade eles encontrarem em outro lugar. Isso foi na E, Itália e continua a ser assim. Eles praticamente são como uma Slobras, só que bem mais desenvolvida com funcionários na Itália e conhecem muitas empresas. O que foi no Brasil é o seguinte, já que foi um ano piloto também para nós. No nosso caso, é um pouco atípico, mas a nossa família oferece as duas coisas, tanto o estágio na nossa casa, como ou seja, estadia na nossa casa, como o estágio na nossa empresa, na nossa startup de claro, Link. Temos uma empresa de uns 10 colaboradores e os dois alunos fizeram o estágio lá. Por outro lado, ah, se não tem uma empresa como a nossa, a expectativa é que se ajude a encontrar o lugar onde essa pessoa poderia fazer o estágio. Então, seria uhum, só para essa pessoa que está chegando para cá, seria estadia em uma família esloveno-brasileira, porém, estágio em uma empresa ou associação brasileira típica. bom. É isso. E para a pessoa que veio para o Brasil estudar, para a pessoa que vai do Brasil para lá, eles providenciam esse documentação para que ele possa estudar nessa uma semana. E quando a pessoa vem para cá, vocês precisam também, os brasileiros precisam, quer dizer, ajudar nessa colocação numa escola, né? Encontrar uma escola. Não precisa. Aqui na Itália tem duas organizações que se ajudam muito, né? São a Uhum, Escola Eslovena e a Associação Eslovena. Então, tá bem. a diretora da escola é bem ativa nesse projeto e foi a ideia dela, a iniciativa dela, que os alunos, quando chegam na Itália, eles vão uns dias na escola, para ver como na escola, mas ainda mais importante, para conhecer outros alunos eslovenos, formar laços de amizade, e depois à Claro. tarde, à noite, ir tomar sorvete ou ir no cinema, no concerto junto, né? Essa foi a ideia. Ou seja, não é que é só estágio 100%, mas também essa parte. E Helena fiz os dois. Sim. Nós ainda perguntamos aqui à escola se é possível, falaram que não, que precisa de uma licença da secretaria, não sei o quê, papapá, e foi tão complicado que desistimos É, eu sei. dessa oportunidade. Então, no nosso caso, os meninos chegaram como turistas e foram para nossa empresa. E no final do Uhum, estágio, nós na empresa emitimos um documento, né, que fizeram sim. estágio, fizeram essas tarefas e que fomos satisfeitos e tudo. Excelente. E a proposta daqui para lá, quem vai, brasileiro que vai para lá, é para aperfeiçoar o esloveno ou a comunicação pode ser em outra língua também? Pode ser em outra língua, porque no caso do outro menino, ele sim é da família eslovena, a mãe ainda fala um pouco por causa do pai dela, mas o menino já não. E quando ele foi lá, ele falava só inglês. Por outro lado, indo para lá, vendo o país dele e gostando, né, meses depois ele se mudou para a Eslovênia e está aprendendo a linguagem agora. Então, Interessante. não Tá tem, bom.
não tem problema. Mas se não fala nem inglês, eu pessoalmente acho bem difícil, porque como se vai comunicar com É, o português na Itália ou na família? Ah, aqui sim, aqui eu acho difícil. Mínimo inglês tem que ter. sim. Obrigada. De nada. Ah, ok, vamos lá, que tenho mais. Ok, financiamento. Sim, temos a Secretaria do Governo para eslovenos no exterior, né? O que acontece? Eles pagam o transporte, o avião, e basicamente é isso. Caso no final do programa fica um montante de dinheiro, que não, né, sei lá, fica 400 euros, 500 euros, esse dinheiro é distribuído às famílias. Mas isso só se fica uma parte, então isso não é uma coisa prometida. Então, o suporte é limitado por enquanto às passagens aéreas. E se não, como dizer, se não, quando Lana foi lá, foi a família da Itália que cuidou, né, dos custos da comida e tudo. Lana tinha, lógico, um cartão de crédito pré-pago com, não sei, 200 euros, mas gastou, gas- gastou bem pouco. Só quando ela sozinha viajou com trem ou ela sozinha comprou um sanduíche na cidade. Não. Quando tinha atividade da família, ela foi com família e a família pagou para tudo. Por outro lado, a mesma coisa foi quando nós aceitamos aqui, né? Eu paguei tudo para a menina da Itália, o Pregal. Ahm, foram como membros da família. Eles só compraram coisas privadas para eles e gastaram naquele momento. Ah, bom, aqui já falamos bastante, né? Quais são ah, quais são as expectativas se recebemos um estudantes, né? Como o primeiro, bom, estudante da Europa, aluno da Europa, pode ver como é viver aqui em uma família que é brasileiro-eslovena. No nosso caso, somos bem misturados, falamos as duas linguagens em casa e também a família aqui, o Aslobras, no nosso caso, né, ajudaria também a encontrar um estágio adequado para o aluno que chegar aqui. Boa tarde. Ah, Boa tarde. boa tarde. Sim, Letícia. Desculpa pelo meu atraso. Eu não peguei o início da apresentação. E o meu filho também ia participar, mas ele ainda não conseguiu estar liberado lá no hospital para poder conversar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, como eu não peguei o início, para níveis universitários, que eu tenho sobrinhas, sobrinhos em níveis universitários, porque pelo que eu entendi, é no nível de ensino médio. Também temos possibilidades? Como funciona? Sim, tem possibilidade. E, o, o Antônio, que foi outro menino que foi para a Itália, junto com o Lana, já Aham. começou a faculdade. Ah, ele vai, Então, o já sobrinho do começou. Roberto. Não foi o Antônio foi o Acho filho que você da tem. Janete Rast, do Caxias do Isso, Sul. isso. Ele vai ficar fazendo faculdade lá, então? Eu não sei, porque eu não tenho contato com ele, só Tá. ouvi da Lana, né, mas sim, Eu, Não, a pergunta é assim, eu acho sabe? que é. A minha Acho que eu pergunta é entendi assim. assim, é de 16 a 21 anos, né? Ele deve ter começado a faculdade aqui, por acaso, quando foi para lá, ele já era universitário. isso é um pouco aleatório, na verdade, porque o programa foi assim, o programa foi destinado a alunos de ensino médio. E depois foi a pergunta da nossa parte. Mas o que acontece se alguém começou agora ou já tem 21 anos?
Aí eles falaram na Itália, ah, sim, aceitamos também, tá? Ah, então, Não é exatamente o foco, mas aceitamos também. Vai ser um pouco estranho se eles vão voltar de novo para ensino médio na escola, mas tá bem. Aceitamos também. Então eu disse, ok, então eu vou botar aqui o número 21 anos. Ok, seria um pouco não, estranho se a pessoa tem 25 ou 28, mas sim. para Não, essa idade Sandy, tá bem. minha pergunta em específico é assim, o meu filho foi 2 vezes já, né? Já fez 2 intercâmbios na Eslovênia. Ele fez em 21 e fez agora em 23. Mas a situação agora é uma sobrinha. Uhum. Ela faz direito e o interesse que a gente teria é ela experimentar um pouco como é a faculdade de direito, mas se tem essa possibilidade, né? Fazer esse Seria a intercâmbio. faculdade na Eslovênia. Parte dela, a gente chama aqui, a Cristina sabe, intercâmbio sanduíche. Uhum. Um Bom, mês, dois. esse intercâmbio tem como público-alvo eslovenos que já moram no exterior, ou seja, eslovenos ou descendentes de eslovenos no Brasil com aqueles que são na Itália ou com aqueles que são na Áustria. Então, nesse caso, seria a faculdade de Trieste, né? Poderia ser que a Associação Eslovena entre em contato com eles, se ela poderia fazer intercâmbio lá. Desculpa, Letícia, o microfone não está funcionando. Tá desligado o seu microfone, Letícia. Tá Latem, aí eu desligado. É, agora tá ligado? Sim. tá. É por conta dos meus cachorros, gente. Aham. É, é que, no caso, a minha pergunta seria na Eslovênia. Então, porque Trieste é divisa. Como meu filho foi para Ljubljana, a gente queria que as sobrinhas também fossem, entendeu? Então, o Ljubljana, Maribor, onde estivesse, no caso, a faculdade de Direito, que ela pudesse fazer um mês lá, enfim, né? Fazer essa experiência acadêmica, cultural. Sim, tudo bem, só que a unidade que está financiando é a Secretaria para Eslovenos no Exterior. Eles olham como vamos investir o nosso dinheiro para os eslovenos que, infelizmente, moram fora da Eslovênia, né? E a iniciativa desse projeto é conectar alunos e famílias dos eslovenos no exterior. Então, hum, eu pessoalmente aqui não vejo como seria possível pagar a viagem para a Eslovênia mesmo. Deveria ser uma coisa para conta própria. Não, ok, ser conta própria. Nossa circunstância é conseguir o contato de fazer uma imersão acadêmica também, além da cultural. Porque, por exemplo, o meu filho foi e fez a imersão acadêmica através de um instituto, uma organização de estudantes de medicina pelo mundo. O primeiro estágio acadêmico dele, ele ficou no Laçã, no departamento de nefrologia. E agora, para a sobrinha, como ela é estudante de direito, a nossa vontade é buscar um contato na área de direito, né, fora do Brasil, para ela fazer a mesma experiência. Olha, Letícia, podemos falar do jeito separado dessa reunião, mas o que eu posso fazer é o seguinte: eu sei que a Faculdade de Direito em Ljubljana tem ah, ah, o escritório para estudantes do exterior, né? Lá tem a senhora Lea Kremnic, que é para estudantes, e posso falar em esloveno com ela e descobrir como é o processo, o que é para fazer, para realizar esse intercâmbio. Muito obrigada, muito obrigada. A gente pode falar a parte, então. Desculpa a interrupção. Não, não, tudo bem, estamos aqui para isso. Só que, como eu falei, a secretaria que está financiando projetos no exterior. Nesse caso, o programa piloto foi pela Itália, eles querem continuar. No ano passado também foi a ideia que a seção eslovena da Áustria entre, Entendi, mas não é nada com a Eslovênia direto. entendi. O Erasmus, né? Também o Stefano aqui comentou.
Tem Erasmus, pode ir. Erasmus Mundo, Erasmus. É, é que existe uma comunidade muito grande em Trieste, né, de fala eslovena, né? Eu acho que é por isso também que eles estão receptivos, né? Então acaba que você vai para Trieste, mas você fala esloveno dentro de casa, né? Ou vai para a escola eslovena, né? Sim, Dizem que as ruas lá, os nomes de ruas, os nomes as placas nas lojas estão todas em esloveno, né? É bem interessante, viu? sim. Desculpa. Bom, Letícia, só um segundo. Eu te envio agora o contato. Você tem o contato meu, Letícia, via Grupo Slobras? Acho que não. Mas você Eu está não no tô no Grupo grupo. Slobras? Não, não tô. Ok. Então pode me deixar aqui o celular, porque quando saímos, eu não tenho mais o contato. Sim, Então, posso deixar. Eu posso organizar isso também, Sandy. Eu mando o contato da Letícia para você, ok? tudo bem. Ok. E uma outra coisa, Sandy, você disse que para conseguir conseguir vaga em escola, para ficar uma semana, é um pouco difícil, é bem burocrático, né, aqui no Brasil. Mas se você for para uma escola particular, isso é mais comum, viu? E aí eles deixam o aluno ficar lá uma semana, não tem custo, porque para eles, para a escola, é muito bom ter um estrangeiro convivendo com os alunos durante aquele período ali. Então serve de, digamos, dica, né? Para vocês conseguirem a vaga para um outro estudante que venha para o Brasil. Tem toda a Eu, razão, Cristina. Em é, Sorocaba isso é comum. é, Sim. eu quando eu fui voluntária em programa depois, quando eu voltei, sabe? E muito tempo depois, né? E aí eu conseguia um ano de gratuidade na escola para os alunos que vinham, né? Ajudei estudante da Alemanha, do México, de outros países virem. Mas, enfim, aí é muito mais fácil. Eu já consegui em escola pública, não é difícil, mas é burocrático. Tem que se conseguir conversar diretamente com a direção, não precisa ser com a secretaria. Essa pessoa, a diretora, a coordenadora, pode sim conceder essa vaga. Geralmente a gente vai por indicação, né? Alguém conhece alguém que conhece a diretora, e aí sim é mais fácil. Mas às vezes você precisa ver qual é o deslocamento, o tempo de deslocamento dessa pessoa, do estudante até o local, né? Às vezes a facilidade que essa família vai ter, e isso tudo, às vezes, numa cidade grande como São Paulo, também é para se pensar, né? Mas, por exemplo, eu consegui para estudante ficar em Limeira, em Campinas, em Cosmópolis, e então são cidades diferentes, né? De tamanhos diferentes e de escolas com perfis diferentes. E os interesses dos alunos é que aí já eu acho que é bem diferenciado o que essa proposta que vocês estão falando, que vai de encontro àquilo que o aluno já gosta de fazer ou já pretende fazer. Isso que eu acho que é assim, a parte mais diferente para se dar de oportunidade. Por exemplo, algum brasileiro querendo ir para lá, às vezes com 16 anos ele não tem essa noção, exceto se ele já tiver no curso técnico, né? Ou se ele já imaginar o que ele vai fazer na faculdade. Mas não é impossível. Então, às vezes ele fica aberto a qualquer oportunidade, porque tudo é um crescimento, né? Crescimento como pessoa, crescimento como estudante, crescimento como uma oportunidade profissional. Então, eu acho que deixar essa oportunidade, essa coisa aberta também, né? Para, olha, temos vaga para ir fazer tal coisa. E aí o aluno pode ser que aceite, né? Mas muito bom. E Sandy, eu já queria, não sei se aqui seria oportunidade, mas eu gostaria de colocar, eu receberia estudante aqui em Sorocaba, e se tiver interesse de área de estágio em medicina veterinária de pequeno porte, animais de pequeno porte, o meu marido tem uma grande clínica aqui, seria uma possibilidade bem legal de receber. Mas no caso, seria até melhor se fosse acadêmico, eu acho que aproveitaria mais. Acadêmico de medicina veterinária.
Ok, ok. Ah, vou registrei. Ah, tá, só uma pergunta. E a sua sobrinha também iria para a Europa, só que precisa ser essa Eslovênia. Oi? A sua sobrinha iria para a Europa. Isso, eu gostaria que ela fosse para a Eslovênia, na verdade, né? Reativar os laços, né? Esse é o interesse. Mas eu gostaria de receber jovens eslovenos na minha casa. Poderia fazer estágio com meu marido em medicina veterinária. Comigo não seria possível, porque eu sou psicóloga, o meu trabalho não permite estagiários, né? Assim, é uma área bastante delicada. Mas eu gostaria sim de ter convivência com estudantes, treinar meu esloveno, enfim, eu gostaria. Eu tenho filho jovem também, acho que estou. Sim. Ok. O que às vezes é possível aqui, Letícia, talvez você confirme para mim se isso estou falando é real. É, a pessoa vem, por exemplo, ela é de uma área é, sei lá, alguma coisa ligada a ciências sociais ou a serviço social, a psicologia, mas ela vai trabalhar aqui como voluntária numa associação, uma entidade, sabe? Uma, é, por exemplo, uma casa de idosos, ela vai ficar uma semana lá estagiando, isso aí eu acho que ainda é possível, né? Aqui no Brasil. Olha, uma vez veio uma pessoa que ficou no hospital da cidade, sabe? E aí lá ela aprendeu o dia a dia daquelas pessoas que trabalhavam ali, sei lá, fazendo kits para depois fazer curativo, sabe? Ela não atendia paciente, ela não interagia com pacientes, ela interagia com funcionários, né? Mas já Isso é uma também foi, grande experiência. isso foi possível, né? É, acho que eu esqueci como chama, estágio, eu vou tentar lembrar. Aí é para a área de humanas, né? Alguém que está no curso técnico lá na Eslovênia, ou lá, na Eslovênia não, é para a Eslovênia do exterior, né? Na Itália ou na Áustria, algum país que queira vir para cá e estagiar em alguma entidade desse tipo, né? Às vezes ele faz administração, né? Ele faz curso técnico em administração. Então, se consegue alguma coisa assim, por exemplo, ele vai fazer administração, mas ele pode ficar na clínica de veterinária, na área de administração da clínica, né? Sim, Não sim. atuando. E existe curso técnico em veterinária E também, até né? Que não isso que impede. eu ia falar, enfermagem veterinária, também tem. Enfermagem, pois é. Às vezes a pessoa tem alguma. A família dela tem um sítio, uma fazenda, uma terra, uma Sim, chácara, lida com animais e quer vir para cá conhecer como é que faz aqui no Brasil, como é que é isso aqui no Brasil, né? sim. E inclusive eu tenho uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul, também poderia levar para conhecer o Brasil, né? O Brasil é tão gigante. E por isso que eu tenho vontade de receber, eu tenho vontade de mostrar as nossas riquezas aqui, né, gente? Nosso país é maravilhoso. Assim Muito como bom também receber. Eslovênia é sensacional. Eu concordo, é muito bom receber. As duas experiências que nossa família tinha foram ótimas e vamos continuar. Também no ano que vem, Lana quer estudar na Europa, então ela vai sair da casa, mas mesmo assim você vai ter estudantes que vão querer chegar aqui. Nós aceitamos. A escola eslovena na Itália é uma escola técnica, na verdade. Tem, agora esqueci os nomes dos programas, mas os alunos já são acostumados com coisas técnicas e não é tão difícil encontrar o estágio. E, de novo, sobre a experiência de Gala e Natasha, que foram aqui, né? Bom, eu me imaginei assim e executei assim, né? Quando alunos vêm na nossa casa, eles são membros de família. Isso significa que eles levam lixo fora, lavam a louça ou ajudam a arrumar a mesa, ou também desfrutamos todo o sorvete. Não tinha diferença nenhuma e eu cuidei
para mostrar os dois, né? Olha lá, né? O aluno ou a aluna que estava aqui, que não tem diferença nenhuma. E na empresa foi diferente, né? No caso do Gal, ele quer ser médico, ele adorou a área de biotecnologia e ver como produzimos proteínas terapêuticas. Natasha quis fazer fisioterapia, então ela adorou menos e ficou mais na parte administrativa. Mas sim, os dois ampliaram os horizontes aqui no Brasil. Nossa. E, bom, aqui é a parte genérica, né? O que tem, o que eu vi também que tem, são esses laços novos. Né? Por um lado, tem os laços entre Natasha e Lana. Natasha e Gal não se deram muito bem. Nós que brigaram, mas não tem uma amizade, não surgiu uma amizade disso, mas com a Natasha sim, né? E tem também a amizade, tem esse laço entre as famílias, né? Porque quando você vê seu filho, ora ser o filho deles, né? A família é bem cuidadosa, tem interesse e tem bastante comunicação. Isso foi ótimo. Sandy, E sim, a, Lana, a, Na- a Natasha não conheceu o Gal. não. É que você falou Natasha e Gal. Sim, porque Ai, meu Deus. descrevi em termos gerais a experiência aqui. Oh, você tá falando de mim, o Gal? Não, eu Oh, expliquei que ué. quando os dois chegaram aqui, Lana, eles foram tratados como membros da família, né? Ah, sim, Eu sim. falei para você, Gal, ei, Gal, Lana, por favor, eu cozinhei, Mona arrumou não sei o quê, agora vocês dois vão lavar os pratos. É sábado, não tem empregada em casa, por exemplo. E vocês tinham que fazer Sim, isso. sim. Não foi, não tinha um tratamento diferente, né? E também comuniquei que entre você e Natasha tem uma amizade, mas não surgiu amizade entre você e Gal. São pessoas diferentes. Surgiu. É que a gente não. É que Gal não responde as mensagens no WhatsApp, aí não dá para conversar direito. É, Mas assim. o resumo é isso aqui. Meninos e meninas são diferentes. Enfim. Mas não tenho nada contra o Gal. Gal é muito legal. Mas é. Só fica difícil de manter conversa, contato, no caso. Mas é. Não, mas tá vendo? É, isso aponta. Tem laços entre vocês, né? E tem laços entre nós, as famílias, né? Eu tenho, a nossa família agora tem contato com a família na França, É temos verdade. contato com a família na Itália, e é ótimo, né? E outra coisa positiva, você foi na Itália, fiz o primeiro estágio nessa empresa, foi ótimo, né? E você no futuro, ou buscando outro estágio, né? Ter isso no currículo que você fez um mês lá e a tarefa que você fez ajuda você a ter o próximo estágio, e te ajuda na sua carreira ou nas suas oportunidades profissionais, né? Quando você vai ter entrevista na sua faculdade, que olha que pessoa você é, você vai mostrar, quero trabalhar nessa área, fiz um mês de estágio na Itália, isso te ajuda muito. Então, é tudo conectado. E bom, aqui eu peguei essa lista do internet, sinceramente. E, ok, que tem de vantagens? E quando eu li a lista, eu concordo com tudo, né? Como primeira coisa, para Lana, fazer essa experiência, não só na Islândia, mas dessa vez na Itália, foi, foi ótimo, expandir os horizontes com ela. Lana tem agora os amigos na Itália e é bem-vinda lá. Também Lana praticou esloveno o tempo todo na família italiana e recebeu uma tarefa de verdade na empresa, né, que foi desenvolver um vídeo no Adobe para um cliente da empresa. Eu, como pai, também vi, né, foi só um mês, mas eu vi uma Lana voltando muito mais adulta. Ela tinha que pegar o trem sozinha lá, viajar, se virar, de fato, trabalhar numa empresa onde meus pais não estão presentes, né? Não eu, os dois, eu e minha esposa, vimos um bem diferente, concordamos no primeiro dia, quando ela voltou, que esse estágio foi uma ótima coisa.
Eu voltei muito feliz. Ah, pra ver. Que, ó, assim, São Paulo é muito legal, eu gosto muito. Só que eu tava querendo experiências novas, sabe? Aí quando eu fui pra lá, foi legal, fiz novas amizades, foi totalmente diferente, um ciclo de amigo diferente. Aí eu voltei feliz, assim, já pronta para voltar para o Brasil, para minha escola, para São Paulo. É. Mas foi isso, foi isso. Vendo. E como ponto final, né, que também é o meu ponto final aqui, você tem conexões pessoais e você tem lembranças para a vida toda agora. Bom, seria isso. É isso que eu quis apresentar. Chegamos ao último slide. Ahn, temos mais perguntas? Tomás, Thomas. Você Tomás quer ir, né? Mauritz, Oi. É, Já. você quer ir Oi. você quer ir viajar no ano que vem? Eu acho que já tem a idade, né? Ou não? Para a escola de verão. Para a escola de verão. Então, o RAT está organizando uma escola de verão, Ah, Summer School Slovenian Language, e ele vai participar, eu acho que em junho ou julho, que eles estão organizando algumas semanas. E o ano passado ele perdeu a data, ou seja, acho que ele teve na Eslovênia, mas não na exata data. Daí ele vai retornar e o pai dele vai levar ele para fazer esse curso língua eslovena e aprender sobre a cultura eslovena, sobretudo. Então, essa é a ideia, né, Tomás? Eu fui esse ano em junho para lá. E você gostou? Foi a primeira vez, né? Foi. E você é um orgulho, né? Você sabe, né? Você é orgulho da gente, porque é incrível. Você fala esloveno fluente e você nunca, ou seja, a primeira vez que você teve na Eslovênia foi o ano passado, ou esse ano, né? Esse ano. Está de parabéns. Ou seja, Obrigado. parabéns para o seu pai e sua avó. E que você Obrigado. consiga laços na Eslovênia e que você consiga achar um bom estudo lá também e você fazer na Eslovênia ao mesmo tempo e no Brasil, né? Que você está fazendo também. Você vai entrar no ensino médio aqui, né? Já já. Aí você vai fazer summer school lá, né? Porque faculdade ainda não. Mas daqui a pouco você vai poder fazer faculdade na Eslovênia também. Tomara, né? Você tem a vantagem porque você já sabe falar esloveno, entendeu? Você vai ter mais facilidade de conseguir e eu acho que você não vai ter essa barreira, apesar que a Eslovênia é bastante internacional e tem várias escolas em língua inglesa, mas eu acho que você está mais para frente de todo mundo, né? Que você vai conseguir um curso mais rápido, talvez. Tomás, muito legal pela sua participação, muito bacana você estar hoje aqui com a gente. Eu acho que você gostou da apresentação? Gostei. Que bacana. Bom, quero agradecer especialmente ao Sandy pelo show que ele deu hoje, de apresentação, se preparou. Quero agradecer também a Cristina por todas as perguntas que ela fez, muito interativa. A Letícia Yurtza também. Os comentários do Bogdan Shalley e a participação da Lana foi muito bacana. Esse vídeo está sendo gravado e toda a comunidade vai poder ter oportunidade de, quem quiser se interessar por esse assunto, e que é muito bacana. Então, parabéns a todos aí, foi muito bacana, muito legal e muito instrutivo mesmo. Vai tirar muitas dúvidas de quem no futuro quiser fazer uma viagem, fazer um intercâmbio. E obrigado, Matéia, pela toda a organização. De nada. Estamos à disposição.
Eu não fiz Sandy, muitas perguntas. Eu não fiz muitas perguntas porque eu tô aqui só para ver, né? Para ver como é que mas, é. Eu nem tenho pergunta, mas Isso é pode muito falar, já. nós estamos aqui para isso. Fica à vontade. viu? Obrigado. Manda um abraço pro seu pai. Viu? Vou mandar. Sandy, por favor. Ok, então, se chegamos no final, podemos fechar o nosso encontro. E, bom, se tem perguntas também, eu estou no grupo da Slobras, dá para me contatar lá e vou ajudar. Matéia, Oi? faz o encerramento. Tá joia, então. Obrigada a todos por participarem. Eu vou gerar esse link da gravação no YouTube, aí eu vou compartilhar no grupo e vou encaminhar todas as pessoas para você, Sandy. E pena que a Janete não podia participar para também compartilhar a parte das experiências dela que teve com o Nick, né? Mas para uma próxima oportunidade. E esperamos, né, que terá mais crianças do Brasil querendo se envolver, querendo viajar e traz da busca dos laços, né? Boa sorte a todos. E se precisarem, estamos aqui. Joia, muito obrigada. Bom, Letícia, eu te escrevi só uma mensagem bem curta no WhatsApp. Pode me Tá. enviar seu e-mail para ter o contato, para já dar Sim, continuação. sim, já mando. Muito Perfeito. obrigada. E que tenham muitos frutos assim como vocês estão começando, e que tenham muitos frutos. Estou à disposição para ajudar. E receber muito, com certeza. Tá bom? Ótimo. boa sorte. Boa Obrigado. sorte, Lana, com o seu estudo na Eslovênia também, tá? Sim. Obrigada. Muito obrigada. Fofo. Ok. Tchau, Tchau. tchau. Tá. Abraço para Tchau. seu pai, Na Tomás. sua Tchau, ideia. tchau. Viu? Vou mandar um abraço para ele. Manda sim, manda sim. Tchau, tchau. Tchau.